Uma sexta-feira de volta aos trabalhos na Toca. O pensamento agora é Copa do Brasil. E o Cruzeiro amanheceu com uma boa e uma notícia ruim. Daqui a pouco vamos falar sobre isso na sequência aqui do Rádio Esportes. Mas primeiro, temos uma palavra importante. Pedro Martins, ele é diretor executivo de futebol do Cruzeiro. E o Pedro está aqui. Ontem já repercutimos muito o imbróglio Vitor Roque. Agora é mesmo aguardar o que a justiça vai definir. O Cruzeiro vai mesmo judicializar esta questão, porque entende que está bem amparado pela Lei Pelé no caso do Vitor Roque. Mas primeiro, o Pedro Martins, ele fala aqui no Rádio Esportes sobre os jogadores que estavam livres. O Luvanor atacante, o Rafael Silva atacante, o meio atacante uruguaio Leonardo Paes, quando que o Cruzeiro vai conseguir colocar o nome desses atletas no bid. E ele até aproveita para fazer um paralelo do Vitor Roque com as renovações que o Cruzeiro conseguiu com o jovem Rafael Santos e o jovem Giovani. Vamos ouvir. Esses casos são jogadores que estavam livres, então eles não precisam entrar na janela de transferências dentro do futebol brasileiro. Como são atletas que estavam fora do Brasil, tem alguma demanda de documentação que demora um pouco mais. Mas o clube está trabalhando para que eles estejam aptos o mais rápido possível. Assim como aconteceu a renovação do Giovani e do Rafael Santos, essas duas outras negociações elas estão em curso, a gente está bem otimista aí com essas conversas. E o clube está completamente tranquilo com relação aos contratos que hoje estão aqui. A gente vem negociando diariamente, analisando diariamente qualquer tipo de vulnerabilidade que existe. O caso específico do Roque não foi uma vulnerabilidade do clube. Foi uma vontade do empresário e do seu atleta de não ficar. Tinha uma proposta interessante na mesa, tinha um plano de progressão e houve uma opção de sair do clube. O Pedro Martins aí comentou no meio também sobre renovação do Adriano. O contrato se encerra no final da temporada, que está otimista com esta situação. O diretor executivo de futebol do Cruzeiro também comentou sobre os processos que estão acontecendo no Cruzeiro, essa montagem do elenco, toda a questão da SAF com o Ronaldo e como que isso faz parte do departamento de futebol no dia a dia. Existem dois processos acontecendo, né? O primeiro é o reequilíbrio e reorganização financeira do clube. Um clube que é saudável no âmbito financeiro, ele não é vulnerável. Isso está acontecendo, a gente sabe que leva um tempo, mas o clube está se organizando para acelerar esse processo de uma maneira muito rápida e muito competente. A gente tem uma equipe extremamente competente para reorganizar não só as dívidas do clube, mas também o seu fluxo de caixa. Além disso, a gente vem se resguardando em todos os contratos novos que estão sendo feitos pelo clube, mas também nos antigos. Os antigos também exigem uma renegociação, exigem uma análise muito mais detalhada, mas essa gestão vem tomando muito cuidado com todos os vínculos que vêm sendo feitos. E o principal ponto é a política de colocar atletas jovens na equipe principal. A partir do momento que a gente tem esses atletas aparecendo na equipe principal, a gente vem fazendo os controles para não só remunerar e valorizar esses talentos, mas também fazer com que eles queiram ficar no clube e entendam que o Cruzeiro é um clube formador. E clube sustentável é um clube que forma o jogador. É assim que a gente vai fazer com que o futuro do clube seja reorganizado, reestabelecido e o clube não fique vulnerável nunca mais. O Pedro Martins também comentou sobre a ideia dessa gestão agora do Ronaldo. O Ronaldo assinou o contrato de compra, é dono oficialmente de 90% das ações da SAF. E como que isso vem sendo conduzido para mudar este panorama que o Cruzeiro vive? O mais importante é a gente estabelecer um projeto desportivo. Quando você sabe onde você quer chegar, fica muito mais fácil você tomar decisões e escolher os caminhos. Hoje está muito claro para a gente que não tem nenhuma pessoa que é maior que o Cruzeiro. A instituição é maior que todos. E isso vai fazendo com que as nossas decisões se tornem cada vez mais simples nesse aspecto. O clube não fica refém de indivíduos. Ele quer ter as pessoas que querem fazer parte do projeto do clube. Isso é o mais importante. As contratações que estão sendo feitas, elas procuram não só analisar o perfil técnico, tático, físico e mental do atleta, mas também a predisposição do jogador que quer vir vestir a camisa do Cruzeiro e mudar a história do clube. Para a gente isso é fundamental.
E isso faz toda a diferença quando você toma decisões com relação à contratação, renovação ou não de contrato, ou os caminhos que o clube deve seguir com relação ao processo de gestão de todos os registros que existem aqui dentro do departamento de futebol. Quando você sabe onde você quer chegar, quando você tem um projeto e quando você tem uma clareza do seu propósito, os caminhos começam a ficar cada vez mais claros e aí não existe dúvida sobre o que a gente está fazendo aqui dentro. E para fechar, Pedro Martins falou sobre essa montagem inicial do elenco para começar a Série B do Campeonato Brasileiro. No processo de composição do elenco, eu venho falando que o clube optou por trabalhar com menos atletas. Não só por uma questão financeira, que é importante, mas também analisando atletas que fazem mais de uma posição, que podem atuar em uma variação aí, tática solicitada também pelo Pesolano, né? Então, dentro desse contexto, a gente está muito feliz e muito contente com o que a gente já trouxe em termos de reforço. Mas, como eu já te disse, é importante a gente continuar analisando e monitorando oportunidades de mercado. Hoje a gente tem um número certo e uma quantidade e variedade de atletas que nos deixa tranquilos para a continuidade do Campeonato Brasileiro. Muito bem, tá aí o Pedro Martins e deu para perceber ao longo dessa entrevista que teve 19, 20 minutos, Léo Figueiredo, aquilo que a gente já comentava aqui na Itatiaia. O Cruzeiro montou um elenco para começar a Série B e pensa em fazer um primeiro turno digno, diferente dos outros anos, para estar ali no bolo. E quando a janela for aberta novamente, faltarão 20 jogos para terminar a Série B, se fazer investimento para contratação pontual. Aí você tem uma base montada, você pode contratar aí 2, 3 para serem, vamos dizer, protagonistas no time e brigar pelo acesso. Acho que está muito claro esse planejamento inicial dentro do que podia ser feito em todo esse processo que aconteceu com a compra do Ronaldo, Léo. É verdade, Samuel. Bom dia a todos. O Pedro citou uma expressão muito simples, né? Mas que o Cruzeiro há um bom tempo não respeitava e não tinha, que é o projeto esportivo. Principalmente agora com o contrato assinado, fica mais do que certo o caminho que o Cruzeiro vai trilhar. E o caminho que o Cruzeiro, me parece, tá? É uma opinião, não é uma informação, mas que o Cruzeiro deve trilhar, o Cruzeiro vai passar a ser um clube vendedor. O Cruzeiro não vai ser um clube comprador, como foi durante boa parte da sua história, contratando medalhões, jogadores consagrados para chegar, ganhar muitos títulos. O projeto do Cruzeiro, do Ronaldo, é para ser um clube saudável. E o Pedro usou esse termo. Para ser saudável, precisa revelar. Para revelar, precisa de jogadores jovens. Então, o plano do Cruzeiro, neste momento, é subir. Mais do que vender jogadores, mais do que qualquer outra coisa, o Cruzeiro precisa voltar para a Série A. A valorização da marca é muito grande, as cotas de patrocínio sobem, as cotas de TV, a participação. Então, o Cruzeiro precisa voltar para a Série A. Porque aí o clube vai faturar muito mais, vai poder fazer um investimento maior, vai conseguir pagar mais contas, ponto. Então o projeto desse time 2022 passa por isso. Ter um primeiro turno para ficar pelo menos na briga ali em cima e depois vir com um aporte para tentar qualificar um pouco mais e bater a pá de cal ali para subir. Depois disso, é bom o torcedor também ir se acostumando. O Cruzeiro vai ter projetos parecidos com o Bragantino. O Bragantino é um clube que não foi comprado, adquirido como foi a SAF do Cruzeiro, mas que hoje, ontem inclusive conquistou um belo resultado empatando fora na Libertadores. Ah, Léo, mas o Cruzeiro é muito maior que o Bragantino. É claro que é. Mas a gestão do Bragantino é uma gestão profissional para dar dinheiro. Deixa o clube saudável e vai exportando os jogadores. O Cruzeiro vai passar por isso. Então o que eu imagino para o Cruzeiro, Romano, Samuel, Milton, não é o Cruzeiro contratando medalhões, e sim buscando jogadores que se destacam. Ah, fulano de tal se destacou lá no Atlético Paranaense, lá no Bahia e tal. Quantos anos? 20, 21, tem potencial? Ronaldo vai lá. Vai trazer para o Cruzeiro, faz 1, 2 boas temporadas aqui e vai para a Europa. Ah, e tá errado? Não. Eu acho que isso pode dar muito certo. Agora é importante saber que o Ronaldo veio para investir no Cruzeiro. Ele não veio para fazer doação para o Cruzeiro. Então, como um empresário, ele visa o lucro e o processo de lucro pode ser muito saudável para o clube. Bom que isso fique muito claro para todos, para que todos entendam e trabalhem no mesmo caminho, que é o bom para o Cruzeiro.
Ô Emerson Romano, Sim. essa Série B aí, que para muitos vai ser a mais disputada, é uma competição, você vivenciou isso muito, eu tô acompanhando de perto com o Cruzeiro pela terceira vez. É muito disputada a Série B, dificilmente vai ter um time disparando na competição, então você tem que ter uma regularidade mínima para seguir ali brigando entre os 4 primeiros ou próximo ali do G4. E o que você acha? Esse elenco do Cruzeiro tem condição com um clima diferente, com salário em dia, para ficar ali nessa média, pensando depois na sequência? Tem, Samuel. Um abraço para você, Milton, Léo, aqui nos acompanha. E você que está nos acompanhando na live, deixa seu like, se inscreva no canal da Itatiaia, tem muito conteúdo bacana e tem também os nossos programas ao vivo. Samuel, a Série B, ela é de regularidade na pontuação e não na atuação. Ela é muito diferente da Série A, onde você precisa ter uma equipe que possa ser regular no futebol para pontuar. No caso da Série B, você pode até jogar mal, mas você tem que pontuar. Isso é necessário. Por quê? Porque tem um equilíbrio muito grande e muitas equipes que são consideradas até inferiores tecnicamente, na base da vontade, elas conseguem equalizar essa coisa, elas conseguem bater de frente. Então tem muita equipe que mal começou o campeonato, eu já vi algumas pessoas, principalmente torcedor, esse time aqui vai cair, esse time vai roubar ponto de muita gente ainda. Eu só vou citar um exemplo. O São Bento de Sorocaba já estava rebaixado, o América precisava de um empate em casa na última rodada de 2019 e acabou perdendo o jogo. Então o equilíbrio é muito grande. Agora, em termos de elenco do Cruzeiro, na minha concepção, e é uma opinião pessoal, eu acho que o Cruzeiro precisa de um lateral direito. O Cruzeiro precisa de mais um jogador naquele setor, até para fazer uma sombra maior em cima do Rômulo, que não vem bem. O Rômulo não vem bem. E o próprio Paulo Pezzolano, ele, na última coletiva, acabou reclamando da falta de profundidade dos laterais do Cruzeiro, que chegam na intermediária, ou tocam a bola, ou tentam uma jogada por dentro, ou cruzam a bola já na intermediária. O Vanderlei Luxemburgo, que falava muito disso, do chamado lateral isopor, né? Nunca chega no fundo, né? Chega na intermediária, no início do último terço e se livra da bola. Então, há uma necessidade, para mim, do Cruzeiro de um meia e um lateral. Agora, o restante do elenco, e inclusive te digo o seguinte, a preocupação da sua manchete, eu não tenho tanto assim com a ausência de um jogador, porque tem um que estreou bem e consegue fazer essa função. Que é o Rodolfo. Que é o Rodolfo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no segundo tempo. Milton, quem fica fora por lesão, quem está de volta e como o Cruzeiro começou a preparação para o duelo da Copa do Brasil, terça lá em Belém contra o Remo. O Cruzeiro se reapresentou hoje, depois de 2 dias de folga na Toca da Raposa 2, começando a preparação para o jogo de terça-feira contra o Remo em Belém, a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro ainda treina amanhã, sábado e domingo na Toca, e na segunda vai fechar a preparação em Belém. O Cruzeiro viaja domingo à noite para a cidade de Belém, então, esse compromisso contra o Remo. Em termos de Série B, só no outro sábado, o Cruzeiro vai até Muriaé para jogar contra o Tombense. Eu destaquei em manchete a boa notícia e a notícia ruim. A boa notícia é que o João Paulo está liberado, totalmente recuperado. O João Paulo passou os últimos dias fazendo um trabalho de fortalecimento, de reequilíbrio muscular, mas o Cruzeiro perde aí, acho que para o jogo contra o Remo, para o jogo contra o Tombense, o centroavante Edu. O Edu teve uma lesão muscular na coxa, ele reclamou isso depois do jogo contra o Brusque, fez o gol da vitória diante do Brusque, e o Edu então será baixa para os próximos jogos do Cruzeiro. O Canezinho também ainda não volta. Romano, já que você tinha adiantado o assunto, Rodolfo deve ser o centroavante. Eu só adiantei porque eu achei que você ia falar no primeiro nome. Mas é bom que ficou para a segunda parte, segurou a audiência, foi inteligente. Rodolfo deve ser o substituto. Lembrando que ele pode jogar a Copa do Brasil, porque o América só vai estrear agora na terceira fase, então ele não atuou pela competição. Pois é, e um detalhe interessante. Óbvio que perde com a ausência do Edu, com certeza. O Edu é mais goleador que o Rodolfo. O Rodolfo é um jogador mais móvel, de maior mobilidade. Ele sabe cair pelos lados, ele abre um espaço para infiltração
ou de um outro jogador de lado, ou até mesmo de um meia. A volta do João, eu acredito que pode casar bem com o Rodolfo ali, porque o Rodolfo sai da área, abre um corredor para a entrada do meia. Vai ser uma perda grande, mas prestem bastante atenção. Foi o primeiro jogo do Rodolfo apenas, o Rodolfo já mostrou para que veio, o Rodolfo está motivado. No América ele acabou perdendo a motivação, essa mudança de ares para ele foi muito boa e eu acho que ele vai acrescentar muito a esse time e principalmente ao esquema do Paulo Pessolano. O esquema dele são de jogadores de mobilidade na frente e o Rodolfo sabe fazer isso. Pois é, agora para esse compromisso contra o Remo, o Pessolano terá o Zé Ivaldo e o Jajá à disposição. E na zaga, Léo Figueiredo, o Brock vai cumprir suspensão. O Oliveira deve jogar normalmente. Zé Ivaldo ou Wagner? Seria de quem? Zé Ivaldo. Apesar de achar que o Wagner Leonardo vai ser um cara que vai ajudar muito o Cruzeiro nessa campanha, tá? Pro estilo de jogo que o Pessolano propõe, de fazer uma marcação mais alta, tem uma zaga que acaba ficando mais exposta, você precisa de jogadores que tenham um pouco mais de velocidade. Pela juventude do Wagner, eu acho que ele pode acabar conquistando um lugar nesse time. Mas o Zé Ivaldo vinha jogando pelo Atlético Paranaense, algumas vezes não era titular, mas quase sempre participava de jogos. Ele é um zagueiro muito forte e tudo, mas ele não é um cara lentão. Um grande exemplo para o ouvinte e para a turma que nos acompanha no YouTube se lembrar, a jogada, o gol do Atlético Paranaense naquela sapecada que tirou o Flamengo da Copa do Brasil foi dele. O terceiro lá no Maracanã. O terceiro gol, ele recupera a bola, toca e se manda e vai lá para fazer o gol. Então, eu iria de Zé Ivaldo, porque acredito que ele tenha potencial, inclusive, para ser um zagueiro titular no Cruzeiro. E como o Brock está suspenso, tá até fácil pro Pessolano para fazer essa troca. Aí o Zé Ivaldo vai bem, agradece o Brock, espera um pouquinho aqui agora, Brock. Pois é, e lembrando que o Zé Ivaldo e o Jajá, eles podem atuar na Copa do Brasil, porque o Atlético Paranaense, assim como o caso que eu citei do América, o Atlético Paranaense só entra na Copa do Brasil agora, na terceira fase, então eles não atuaram pela competição. Sobre os 3 outros jogadores, o Luvanor atacante, o Rafael Silva atacante e o Leonardo Paes, meio atacante, eles ainda não foram regularizados. O Cruzeiro terá segunda-feira para tentar fazer isso, senão eles não podem atuar na terça diante do Remo pela Copa do Brasil. Agora, o Romano até tinha comentado há pouco sobre um substituto para o Rômulo ou uma concorrência. Pelas informações, o Paulo Pessolano pode usar o Leonardo Paes ali também. Ele é um jogador polivalente, faz lado direito ali do campo, tanto mais avançado quanto mais recuado, então não será surpresa se em algum determinado momento o Pessolano testar esta opção. E o Pedro Martins até comentou aqui há pouco que o Cruzeiro trabalhou na montagem deste elenco inicial pensando em jogadores que fazem mais de uma função, e é o caso deste Leonardo Paes. Então vamos aguardar ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, onde o Paulo Pessolano pretende utilizar o jogador. Ele vai ganhando aí, Milton, um elenco mais encorpado para pensar nessa sequência da temporada. Ainda, como eu disse, o Canezinho ainda não volta, mas já tem o João Paulo, que é meia. Vai ter o Daniel Júnior também à disposição. O Daniel passou os últimos dias acompanhando a namorada, ela que teve um aborto espontâneo, mas agora já está restabelecida a situação do jogador, a situação familiar, o problema que ele teve. Então o Pessolano tem ainda mais 3 dias de treinos até definir o time que joga contra o Remo. E ao longo da nossa programação vamos falar disso sobre o Remo. É uma pedra no sapato do Cruzeiro. No ano passado, na Série B, o Remo venceu os 2 jogos, venceu em Belém, venceu no Independência e será um adversário difícil para o Cruzeiro, por mais que tenha sido rebaixado. Vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, mas é duelo difícil e importante para o Cruzeiro, porque tem uma verba interessante para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O treinamento já finalizado nesta sexta-feira, a reapresentação amanhã. São 3 treinos ainda para o time do técnico Paulo Pessolano, pensando no duelo da Copa do Brasil. Edu já faz tratamento intensivo, teve uma lesão muscular na coxa direita, baixa para os próximos jogos. Rodolfo deve ser o substituto. Zagueiro Zé Ivaldo e atacante Jajá, meia João Paulo, todos treinando normalmente e à disposição para este duelo pela Copa do Brasil. O Cruzeiro só viaja no domingo à noite
fecha a preparação segunda em Belém, no Pará.